Muito bem, meninas. Estamos aqui de novo mais esta noite para a gente poder conversar, né? Preciso parabenizar você que tem acompanhado até aqui a nossa trajetória quanto à arte de pregar, né? Que significa homilética, algo muito importante para a gente poder desenvolver no nosso dia a dia, não é? E encarar esse desafio de pregar aí, ide a todo mundo e pregar o evangelho, é um dos quesitos aí do nosso Deus Todo-Poderoso para que a gente possa fazer o seu trabalho, não é? E a gente espera que com esse trabalho você possa ter se identificado com ele, possa ter aberto a sua mente para o entendimento de que tudo isso, na verdade, é mais simples do que você possa imaginar, uma vez que não é você quem faz, é o Espírito Santo do Senhor que faz essa obra e qualquer outra na nossa vida, né? Então, a gente passou várias temáticas importantes, conhecido também como esboço de um sermão, né? Ou como elaborar e fazer um sermão. E a gente começou colocando os 3 tipos de sermões, né? Textual, temático e o expositivo. Também falamos sobre a diferença entre título e tema, não é? O tema ele abrange mais e o título é uma pequena frase, não é? Depois nós começamos com a introdução, a importância da introdução que se coloca na introdução, certo? Depois nós fomos para o desenvolvimento desse sermão, né? E nesse desenvolvimento a gente viu semana passada que existe algumas coisas importantes, entre elas a subdivisão, a proposição, né? E que não deve ocorrer muita subdivisão para o seu sermão não ficar muito longo, independente que seja uma meditação ou um sermão de sábado ou quarta ou domingo, né? E hoje, no final desta aula, a gente vai aprender, não é dinâmica, é a técnica do acalme-se, porque algumas pessoas do grupo, Helenice, fala comigo no particular e diz assim: eu tenho muita vontade de pregar, mas eu tenho muito medo, eu tremo muito, eu sou envergonhada. E eu quero dizer para você que eu também fui assim na vida. Eu quero contar, a semana que vem eu conto, até o final. Como foi que eu preguei a primeira vez na minha vida? Você vai ver que foi muito interessante e engraçado ao mesmo tempo, né? Mas aí depois daquele dia eu fiquei assim pensando, meu pai, é isso que o senhor quer de mim, né? E tremia e gaguejava e a boca seca e às vezes esquecia alguma coisa, outras vezes lia demais. Aconteceu tudo isso que você acha que acontece com você também aconteceu comigo. E aí, com o passar dos anos, com o passar de aceitar os desafios, né? Porque se a gente não aceita, a gente não sabe como que será, né? E aí hoje eu me vejo, graças ao bom Deus, sendo usada mesmo para a honra e glória do Senhor, com muita tranquilidade. Pelo contrário, eu fico ansiosa de chegar a minha vez de falar, né? Então, a gente vai passar essa técnica do acalme-se, você vai ver que Melhorou tudo? dá para fazer, Coloca lá em tá? cima. Faz sentido. Tudo bem? Helenice, você ia falar? Não, né? Não. Tá. Está ligado o seu áudio. Muito bem, vamos lá falar sobre, o de hoje, né? Primeiro, antes do sermão, não tem jeito, precisa buscar a presença de Deus. Então, comece orando. Procure pedir a direção de Deus. E esse comece orando não é lá na frente só, no púlpito, quando você já for pregar. Não, é antes de você pensar até num tema. Jesus, me ajuda a escolher um tema, né, que eu possa poder te representar lá no púlpito, né?
porque pregar a necessidade espiritual das pessoas, né? E quem o Espírito Santo conduzirá à pregação. Então, a gente prega para a honra e glória do Senhor, mas também para as pessoas que estão ali. Mas quando tem foco em primeiro momento, que é para Deus, as coisas vão acalmando, né? Então, escolha o texto bíblico, também com oração, leia esse texto bíblico várias vezes, estude ele, procure compreender as palavras que estão dentro dele, né? Para que você não erre, tá? Devemos sempre lembrar, isso eu enfatizei já outras vezes, vamos falar de novo, que o sermão ou a mensagem vem de Deus. É Deus quem dá, é Deus quem traz ao seu coração e à sua mente. Mas tudo através de quem? Do Espírito Santo do Senhor, tá bom? Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as coisas para Ele acontecem porque é a vontade dEle, né? E aí a gente tira muito aquele medo, porque a gente está fazendo para as pessoas, mas primeiro para Deus, tá? Então, vamos falar de ilustração, gente. Eu até coloquei aqui esse exemplo da janela, né? Porque a ilustração, ela vai abrir, é uma janela na mente do ser humano que vai abrir para poder entender o texto ou o tema de uma forma talvez lúdica, talvez didática, talvez mais clara do que ficar só explanando o seu sermão. Então, eu coloquei como uma janela em uma sala escura. A ilustração para sermão permite entrar luz natural suficiente para ajudar a enxergar detalhadamente o que está em volta do sermão. Então, às vezes, você está falando, quando você coloca a ilustração, poxa, deu estralo. É isso, agora entendi. Um outro detalhe, a ilustração, no momento do sermão, você que escolhe o horário certo para colocar ele. Pode ser no começo, pode ser na introdução, pode ser no meio ali, entre uma subdivisão do sermão, pode ser no final. Você que vai escolher esse horário, e às vezes eu sinto que quem escolhe é o Espírito Santo, que fala assim, agora que eu vou colocar, depois dessa fala, a ilustração, tá? Então, para poder entender melhor o andamento do sermão. A ilustração para sermão permite a entrada de ar fresco. Imagine uma casa com apenas uma janela, né? Ou essa janela fechada todo o tempo. E eu me lembro da minha mãe, porque a gente é apaixonado por Ellen White e ela fala muito, né, da gente ter a nossa casa aberta, ventilando bastante. E mamãe não abre a janela da casa dela. Eu falei, mamãe, abre para a gente poder respirar. Assim é o sermão, ele vai abrir, ele vai canalizar para o entendimento melhor do seu sermão. O povo se lembra melhor, né, das ilustrações do que das argumentações. Um pastor pediu a 20 pessoas que escrevessem sobre o que se lembravam do sermão que prepararam. 1 ou 2 se lembraram do esboço do sermão, mas quase todos se lembraram da história ou da ilustração final. Então, entenda aí a importância da ilustração. Vamos dizer assim, tem que ter uma ilustração, tá bom? É uma necessidade. É um meio pedagógico, igual eu falei, didático, né? Lúdico, auxilia a memorizar aquilo que você está falando. Foi um método usado por Jesus quando ele usou parábolas, metáforas. Então, isso é ótimo, porque nós vamos seguir o exemplo do mestre, né? Ajuda a convencer, a fortalecer ali o seu sermão e desperta uma reação emotiva. Pode ser emotiva, inclusive, ou pode ser reativa e também racional. Reativa é que a pessoa vai reagir diante dessa ilustração, né, após o seu sermão. E também é racional, porque vai fazer ela lembrar ou então ela memorizar
né, aquilo que você está falando. Há histórias que convém evitar, porque deixa de ser uma ilustração e passa a ser apelação. Mas não é apelação de apelo, passa a ser alguma ilustração, vamos dizer assim, gritante, ou que talvez não faça sentido dentro do sermão. Aí não vai pegar bem essa ilustração para o seu sermão, tá bom? Que tipo de ilustração a gente pode usar, né? Metáforas, a exemplo de Jesus, parábolas, narrativas breves, né? Um fato histórico que aconteceu na sua vida, que você leu em algum livro, que você leu em uma meditação, pode ser um incidente que aconteceu. A ilustração ela pode, inclusive, ser falada ou pode ser mostrada, né? Ou demonstrada. Por exemplo, uma vez eu ouvi um pastor pregando aí sobre o que a gente está estudando na lição, né? Sobre o pecado, sobre Eva, a serpente, e ele levou uma maçã. E eu achei interessante, não é uma maçã, ninguém sabe o fruto, não fala. Mas ele pegou uma maçã, ele mordeu aquela maçã e eu achei muito bacana. Outra vez, uma pessoa fez a ilustração do jarro do suco de uva, né? E levou o jarro transparente, colocou lá no fundinho um suco tangue de uva, né? Forte, e colocou água. E ali foi transformando em suco de uva. Então, isso também é ilustração, são coisas que vai chamar atenção no seu sermão e vai gravar na mente das pessoas, comparando com aquilo tudo que você vai falar. Pode ser uma experiência, uma parábola, pode ser um poema, pode ser um hino, enfim, você vai ser tocada para escolher que tipo de ilustração, né? Fontes. A Bíblia é ótima ilustração, né? Às vezes a gente está pregando e a gente lembra de outro fato da Bíblia, né? Como diz lá, não sei aonde, como a história de fulano de tal, e aí é ótimo para isso também. A literatura, a biografia é contar, né, da onde veio a pessoa. A autobiografia é contar quem é a pessoa, quais os estudos que ela tem, né? Ficções, eu coloquei aqui, eu deixei, mas o livro que eu estudei sobre isso, precisa ter bastante cuidado em colocar uma ficção, né? Porque você pode aumentar o fato, amedrontar, e não é essa a intenção, tá? Mas pode ser um drama, poesia, também cuidado com mitos, existem as coisas que são fatos de verdade, existem mitos, né? Mas como a gente quer levar a pessoa a acreditar naquilo, o melhor é que não seja mito, tá? Experiência pessoal, isso aí a gente não tem como fugir, gente. A gente acaba contando alguma experiência que Jesus fez a gente passar, justamente para a gente poder contar para as pessoas, tá bom? Então, não tem problema, professora, nenhuma. Muito menos se a gente sentiu ali que foi Deus que estava com você de verdade, né? Histórias seculares, histórias eclesiásticas, né, bíblicas, teológicas, contemporâneas, enfim, algum meio de comunicação, jornais. Às vezes eu gosto muito de usar, eu ouvi no jornal, eu assisti no jornal, né, a história de fulano de tal, e aí fica bem interessante esse fato, né? Pode ser a ciência, a arte, hinos, citações de livro, pintura, quem achar que cabe direitinho, pode ser fruto da sua imaginação, pode sim, mas com algum critério, né, que seja vivenciado. E pode ser arquivos de ilustrações, eu te mostrei aqui tem até nos nossos grupos, um livro que é só de ilustrações. De vez em quando a minha mente não está assim, eu pego lá e aí abre a mente para poder usar uma ilustração sem problemas nenhum, tá? Bom, algumas sugestões. Igual assim, subdivisões, a ilustração também, vou colocar uma ilustração na introdução, no desenvolvimento, na conclusão e no apelo. Nossa, quanta história, né? Então, escolha assim um momento impactante que é ali que você vai contar a sua ilustração, né? Cuidado com a qualidade, quantidade, melhor qualidade do que quantidade.
variar a natureza, né? Eu fui pregar um domingo que pediram sobre as doutrinas, e era sobre a criação, e Deus, sobre Deus. E aí eu peguei um videozinho chamado Origem, de 5 minutinhos, que mostrou para eles um pouco sobre a criação. É uma ilustração, mas 5 minutinhos. Então, ali eu já sei que 5 minutos do meu sermão foi tomado para essa ilustração, né? Cultivar a arte de contar histórias, histórias breves, histórias que, né, enchem os nossos olhos, né? Ser preciso, cuidado com os nomes, fatos e datas, né? Procure não errar esses nomes, né? Esses fatos, essas datas, não exagerar, não aumentar demais assim a ilustração, preparar com cuidado, memorizar. A ilustração melhor é aquela que a gente memoriza e não aquela que a gente lê ali, né, na íntegra. Não abusar das ilustrações, do Toninho, da Mariazinha, da menininha. Um outro cuidado, a gente pode usar ilustrações da família. E, às vezes, a família está ali. E pode ser que a família não goste que conte aquela história, você não pediu autorização. Então, de repente, olha, estive pensando aqui, e nem ainda ontem eu fui na igreja e a irmãzinha falou assim, irmã, eu tenho um testemunho para te contar, né, que você vai amar. Ótimo, eu vou ouvir, né, eu vou absorver a, a história dela, o testemunho dela, e eu posso usar o testemunho da Beth no meu sermão sem problema nenhum, né? Porque ela me contou e eu posso contar para a igreja? Pode, então, sem problema nenhum, a gente tem que ter esse cuidado, né? Bom, qualidades de uma boa ilustração. Ela é de fácil entendimento, compreensível, tem que ser pertinente. Você estava falando uma coisa e ligar a sua ilustração com aquilo que você estava falando. Isso é pertinente, é apropriado àquele momento. De preferência atual, mais possível, o mais possível, né, atual. Mas, por exemplo, eu fui em 2016 na primeira missão da minha vida. Eu fiz 4. E, geralmente, vez ou outra, eu conto isso, que eu fiz a missão agora no sábado da mulher missionária, né? Eu vou contar. E foi 2016, mas eu estava lá, então eu sei contar. Então, não tem importância se está lá de 2010, 15. A gente fala o mais atual, que talvez memoriza mais fácil na nossa mente, né? Digna de crédito, de que as pessoas merecem ouvir isso, breve e detalhe muito importante. Essa sua ilustração ilustra o ponto em questão em que você está falando ou não? Porque senão nem se atreva a colocar, vamos dizer assim, vai ser um sermão de encher linguiça. Então, não vale a pena, né? Então, ilustra o seu tema, ilustra o seu texto bíblico, aí, ó, perfeito, pode colocar sem medo nenhum, tá? Olha aqui, gente, tem um código de ética para ilustração, e eu amei estar aqui no livro, em um dos livros que eu li, Código de Ética para Ilustração, escrito pelo Dr. Robert Butter, né? E ele é advogado, pregador, né? E é formado em administração eclesiástica. E ele colocou assim, ó, e tem, olha, na verdade são 20. Eu peguei só os 7 primeiros aqui, porque senão a gente não fica a noite inteira, né? Primeiro delas, né? Parágrafo 1. Eu resolvi usar ilustrações que envolvam minha família com muita cautela e consideração. Por isso que eu falei, perguntou para a família, a minha irmã, posso contar? Então, tudo bem, tá? Porque eu já ouvi falar que pessoas ficaram chateadas, porque, ai, não sabia, fiquei, né, encabulada, sem graça, tá bom? 2, eu resolvi evitar a ilustração muito usada. Sabe aquela ilustração que todo mundo conhece? Todo mundo já sabe? Às vezes a gente fala uma frase que todo mundo já
já sabe, por exemplo, o pastor, nossa, acho que eu não vou lembrar, Silvano, ele que teve essa frase de que passos de um Deus que se aproxima. Vai cair ali no seu sermão direitinho? Então fale, ó, pastor Silvano tinha essa perfeita frase, né? Ouço passos de um Deus que se aproxima. Faz sentido? Pode usar, não tem importância, tá bom? Parágrafo 3, né? Eu resolvi evitar piadas e histórias que são irreais e que não faz sentido, e vamos combinar, piadas não cabem num sermão. Não tem nada de fazer todo mundo cair na gargalhada, não. Uma coisa engraçadinha foi que aconteceu, um evento, tudo bem, agora não faz sentido, né? Eu resolvi fugir de engrandecer a mim mesmo nas minhas pregações. Excelente. Gostei muito disso, né? É horrível você estar numa pregação, num sermão, em que a pessoa fica com o seu ego, seu eu ali todo distante, tá? Parágrafo 5º, eu resolvi nunca pregar através de minhas ilustrações, né? Ou só de ilustrações, vamos dizer assim. Eu resolvi apresentar ilustrações honestas, ilustrações breves e que fazem sentido, né? Parágrafo 7, eu resolvi me esforçar para dar o devido crédito a uma ilustração. Esse esforço é conhecer essa ilustração, fazer sentido ela dentro do sermão e que vai abrir a janela lá, como a gente começou, na mente da pessoa que está, do seu ouvinte ali, tá bom? Gostei muito dessa ideia, né, de código de ética da ilustração. Dicas importantes, a gente já está indo já para nossas técnicas, tá? Acalme-se. Fale na primeira pessoa do plural. Quando a gente vê que a pessoa está se engrandecendo, ela está falando muito eu, né? Nós. Algumas coisas acontecem conosco, então é nós, né? Você pode usar a ilustração para concluir, e concluir é diferente de parar, porque logo depois que a aula que a gente vai ver a semana que vem, conclusão e apelo, tá? Seja curto os vossos sermões. 2 razões existem pelas quais deveis fazer sermões curtos, diz lá no livro Evangelismo, páginas 178 e 179. Uma é que podeis conquistar a reputação de ser pregador interessante, e eu digo que algumas vezes são pregações inteligentes, né? Eu gosto de pregações inteligentes. E a 2 é que podeis preservar a vossa saúde. E olha só que o irmão White fala, que os sermões longos atrapalham até a nossa saúde, se torna cansativo, fala demais, né? Tanto físico como mental. Então, seja breve. Prepare ali, treine o seu sermão para ver se dá o tempo que você precisa, que você vai dispor ali, ou que vão te dar, né? Que às vezes você vai ter que resumir um pouco mais, né? Então, 2 razões. Poder ficar com a reputação, olha, eu gosto da pregação da Helenice, é muito interessante, chama atenção e assim vai, tá? E outra faz parte da nossa saúde. Não cansei jamais os ouvintes com sermões longos, isso não é sábio. Durante muitos anos estive empenhada nesse assunto, tratando de que nossos irmãos sermoneiem, ou seja, prepare sermões, menos e dediquem o seu tempo e energia para simplificar os pontos importantes da verdade pregada. Então, vamos dizer assim, pregue mais a palavra de Deus, pregue mais sermões cristocêntricos. Isso é muito importante e a gente vai ver que a gente não fala tanto assim, né, e demorado quando a gente prega sermões de Jesus Cristo, né? Procure na Bíblia vários textos para as seguintes situações. Crise nos lares, olha, isso é nosso dia a dia. Qualidade de um lar cristão, frustrações e desesperanças também é o nosso dia a dia. Santa Ceia, perdão, ou outros de sua preferência, apenas dicas.
Nós vimos, então, até hoje, né? Tipos de sermões, eu nem coloquei aqui, né? Tema, título, texto bíblico, introdução, semana passada, desenvolvimento, subdivisões, 1, 2, 3 no máximo, e ilustração nós falamos hoje, tá? Então, aqui a gente tem o esboço, a sequência lógica de você montar um sermão, que é o que você vai montar, quem aí se prontificou para poder fechar no último dia da nossa programação aqui. E agora vamos para a técnica do acalme-se. Eu precisava... Bom, não vai dar, tudo bem. Ter escolhido uma música suave, né? Para fazer isso. Mas aonde você vai praticar essa técnica, não vai ter musiquinha suave, não. Você vai estar lá na igreja, você está um pouco nervosa, ansiosa. Uma coisa que me deixa muito ansiosa é quando demora muito para me dar. Me coloca lá na frente do púlpito e aí vai isso e vai aquilo. Outra vez eu fiquei 1 hora. E eu, ai, Jesus, quando vai ser a minha vez? Aí, quando dá para a gente, é pouquinho. Aí eu fico um pouco ansiosa, assim. Então, a gente vai ver umas técnicas aqui para a gente poder acalmar na hora, tá? Vamos lá. Acalme-se. Letra A. Aceite que você está ansiosa. Não tem jeito, você está e é normal, você é normal. E aí, quando você tem essa aceitação, você vai compreender que você precisa trabalhar em cima dela, né? E aí, o decorrer aqui do restante das palavras vai dar a técnica para a gente poder se acalmar nesse momento em que a gente está, né? E lembrando que você vai fazer do seu jeitinho. Não vai fazer do jeito da Helenice, porque a Helenice é a Helenice, do jeito da Kátia, porque a Kátia tem o jeitinho dela. A Jennifer, cada uma de vocês tem o seu jeitinho. Eu, a professora Marcileide, eu adquiri o meu jeitinho. E eu gosto dele. Você precisa gostar do seu jeitinho e saber que as outras pessoas também vão gostar. Então, acalme-se e aceite a sua ansiedade e vamos trabalhar com ela. A letra C, contemple as coisas à sua volta, dá uma olhada, familiarize-se com o local que você está, né? A igreja, eu gosto sempre de olhar logo no púlpito e ver como que é, né, a disposição do púlpito ali, a igreja, dependendo, às vezes eu conheço a igreja assim, e outra vez eu vou, ela está diferente, parabenize ali, porque a igreja está bonita, fale com as pessoas que estão ali à sua volta, talvez o ancião, a anciã, porque agora a gente tem anciã, né? Converse com elas, né? Contempla o que está acontecendo ali, tá? O outro A, haja com a sua ansiedade e a sua angústia. O que quer dizer isso? Você já sabe que está ansiosa, né? Então, haja, o que você tem que fazer para poder amenizar essa ansiedade, né? E aí, talvez respirar fundo, talvez soltar um pouco os ombros, né? Talvez contemplar mais, dar uma conversinha um pouco melhor com a diretora ali do Ministério da Mulher que te chamou, e aí tira essa angústia, porque muitas vezes, se você for com uma angústia muito forte, nem vai valer a pena, porque vai te retrair em algumas situações. E aí pode trazer sérios problemas emocionais depois, né? Então, haja com ela, encara ela. Vamos lá, o que está acontecendo? Vamos lá, trabalhe o seu cérebro, a gente que está na psicologia, a Helenice também, trabalhe o seu id, o seu ego e o superego, que é ele que fica ali, né? O juiz, né? Você não está bem, você precisava ter feito, enfim, trabalhe isso. O L, libere os pulmões. Esse é fácil. Primeiro, nós que estamos aqui sentadinhas, sente-se ereta. Vamos colocar em prática, eu vou passar 2 minutinhos, Lenice. Sente-se ereta, tá? Respira e inspira. Vamos colocar em prática. Estão sentadinhas, retas, eretas. Respira é você puxar o ar dentro dos seus pulmões, mas com a barriga para fora. Vamos lá? Respira com a barriga para fora. E aí, respira, segura, conta até 4
E aí vai soltando, contando até 4 também, tá bom? Então, vamos lá. Para respirar, pode contar até 4 também, ó. Respira. Enchendo a barriga para fora, não é para dentro, não é tanquinho, é para fora. Segurou, conta até 4 de novo. E para soltar, conta até 4 de novo. Quando você fizer isso, pelo menos 3 a 5 vezes, os seus ombros já vão soltar-se, né? O seu cérebro já vai melhorar e a sua respiração também. Porque às vezes a gente está tão ansioso que fica que nem, né? Eu estava assim esses dias, mas eu estava ruim da garganta, tinha perdido a voz e foi horrível. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, respira, no mínimo, um bom mesmo é 10 vezes. E aí já começa quando sai de casa, respirando, respirando, tá bom? M, mantenha os passos anteriores. Quais são os passos anteriores? Aceite a sua ansiedade, contemple as coisas à sua volta, haja com essa ansiedade, não ignore ela não, porque ela existe, tire essa angústia da sua alma, aceite que você tem o seu jeitinho, que Jesus aceitou o seu jeito, libere os pulmões, mantenha esses 4 passos anteriores e agora vamos terminar. Examine seus pensamentos. Tire pensamentos negativos da sua alma, da sua vida, do seu coração. Não vai te levar a lugar nenhum. Então, talvez até precise trabalhar a sua autoestima. Talvez até precise trabalhar uma terapia. Gente, funciona demais. Fala tudo na terapia, libera tudo, chora. Você vai sair de lá levinho, tá? Então, examine seus pensamentos. E aí, quando a gente está examinando os pensamentos, a gente está voltando os pensamentos totalmente para o sermão, memorizando, né? As etapas dele, a sequência lógica dele, tá? Sorria, porque aí você já conseguiu, já respirou, já liberou a sua angústia, a sua ansiedade, e aí demonstre essa alegria, o fato de você estar ali, louvando ao nosso Deus, na congregação, feliz, e as pessoas querem ver isso, mas as pessoas só vão ver aquilo que eu transmito. Então, sorria para você, sorria no espelho, sorria para as pessoas, sorria para Jesus, e aí vai dar super certo. E o último deles, espere o futuro com aceitação. Aceite. E aí eu gostei muito do pastor Odails quando ele fala que você precisa aceitar o seu jeitinho de ser. E aí as coisas vão dar super certo, não tenha dúvida disso, tá bom? Então, passei aí 2 minutinhos, pratique. Isso aqui eu vou colocar para vocês ali nos nossos grupos, para você não esquecer. Isso aí você pode até treinar todos os dias, em qualquer situações da sua vida, tá? Não vai pregar, mas vai dar um testemunho, vai prestar um concurso, vai fazer uma prova. Faça a técnica do acalme-se, que dá super certo. No final dela, né, sorria, porque eu acho que terminou com chave de ouro, né? O sorriso faz a diferença na vida das pessoas, tá bom? E muito boa sorte. E o próximo tema da semana que vem é sobre a conclusão de um sermão. Obrigada, Ney. Gente, coloca aí o que vocês estão achando, como Muito vocês bom, estão né? aprendendo. Comenta aí para a gente saber aí se estamos alcançando a sua expectativa de desenvolvimento. Amém. E hoje nós temos conosco, sem enrolar muito, né? Porque o tempo corre muito rápido, nós temos aí a professora Nádima, que vai falar para nós um pouquinho sobre a importância de envolver as novas gerações dentro do nosso evangelismo. Nádima, tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigada, professora Marcileide, pelas lições tão importantes e oportunas, né? Esta é uma geração que nós queremos alcançar, mas nós já somos da geração que Deus está chamando para fazer um trabalho. Então, é fundamental esse preparo
cada detalhe que a gente for colocando. Então, obrigada porque você está aí envolvida, querendo fazer o trabalho. Bom, quem é a nova geração que a gente precisa alcançar? É a geração que está passando por uma fase tão diferente, é uma geração que não viveu o que a maioria daqui viveu, que a gente podia... Eu não brincava sempre na rua, mas dava para brincar na rua, dava para sair para comprar o pão, né? O pai pedia, a mãe pedia. A gente tinha um pouco mais de liberdade. Não que a criança de hoje não tenha, mas é que a maldade se multiplicou tanto e nós temos que ter esse cuidado, sim, com a criança, onde ela está, e não dá para deixar mesmo sozinha. Então, as novas gerações que nós estamos tanto pensando e trabalhando é de 0 a 30 anos. Esta é uma geração que praticamente já nasce com um celular na mão, é a geração que tem uma série de mudanças, né? E que não vivenciou o que nós vivemos e não tem a maturidade que nós tivemos. Praticamente, eles estão até 25 anos ainda amadurecimento do cérebro e depois, então, dá uma sedimentada para eles continuarem a fase adulta. Mas essa criança, ela precisa ser muito recebida, bem acolhida. O adolescente, ele precisa sedimentar também os conhecimentos que ele aprendeu na infância. E o que a gente vai fazer? Você fala assim, já dá trabalho preparar um sermão. Então, dentro do sermão, nós precisamos acrescentar detalhes e o jeito de falar que vai alcançar, vai despertar a atenção, então, dessa turminha aí. No caso do evangelismo, que é o preparo de vocês, existem algumas coisas que são importantes, tá? O primeiro aspecto, e a Helenice vai tratar num outro momento, é a recepção. Porque dependendo da forma que essa criança é recebida, que esse adolescente é recebido, que esse jovem é recebido, ele pensa assim, não é para mim isso daqui não. Porque é lá na porta, praticamente, em 2 minutinhos, que ele fica sabendo se ele continua ou se ele não volta nunca mais. Tá? Então, é muito importante. Para a criança, nós temos 2 momentos de recepção. Quando ela é cumprimentada na porta e se tiver uma reunião à parte, numa sala, num salão, para essa criança, ali ela também precisa ser, vamos dizer assim, recepcionada, tá bem? Porque ela precisa sentir esse carinho, esse afeto, que ela faz a diferença, que ela é importante ali naquele lugar. Mas depois a gente vê detalhes disso daí. Segundo aspecto, que é muito importante, esta é uma geração que eles estão acostumados com luzes, com tudo que passa muito rápido, e nós precisamos pensar numa decoração. Mesmo para a igreja, precisa ter alguma coisa, porque é o que chama a atenção deles. E dentro dessa decoração, colocar elementos importantes, que vai fazer pensar, vão refletir naquilo que nós estamos falando. Não é encher de coisa para o nada, tá? Nós temos que pensar no tema e tudo que vai ser feito ali. Bom, depois disso, então, a equipe que vai fazer esse evangelismo precisa se estruturar para ver que tipo de evangelismo nós vamos fazer para a criança. Quem é a criança? Então, a criança é de 0 a 12, tá? Até os juvenis, eles ficariam nessa sala. E os muito pequenininhos? Não dá. Porque nós não temos equipe suficiente. Uma criança, por exemplo, de hall do berço, até o comecinho ali do jardim da infância, é difícil. Sabe por quê? Porque ela não vai ao banheiro sozinho e talvez você não consiga uma equipe para ficar uma semana toda conduzindo criança ao banheiro, levando para beber água, e quero a mãe, não está acostumado a ficar sozinho, e sem uma equipe coesa para cuidar, a gente não consegue. Então, de maneira geral, esse evangelismo é para despertar nesta criança o desejo de estudar a Bíblia. Então, eu posso ter ali crianças de 5, 6 anos, porque eles vão atender o apelo já. Mas a maioria precisaria ser primários e até juvenis, porque no final da semana nós vamos fazer o apelo para que eles possam dar continuidade numa classe bíblica ou detetives do Apocalipse, que é o que a gente vai comentar para eles fazerem. Então, a partir desse momento, a semana de evangelismo seria o start
para eles poderem dar continuidade, ok? Então, primeiro ponto. Você já tem uma equipe aí na igreja e essa equipe vai decidir, junto com o Ministério da Criança ou Ministério do Adolescente, se vai ser em separado, tipo, vamos fazer separadinho para as crianças, igual foi na Páscoa, que faz numa outra sala, ou num salão, ou numa semana de oração jovem, ou na semana da família, não sei. Normalmente, se tem várias salas numa igreja, adota-se uma dessas salas para fazer a reunião. Não, não dá para fazer. Não temos gente suficiente para cuidar, não tem todos esses detalhes. Então, a primeira ideia que eu passo é a seguinte: dentro do programa que vocês estão preparando para o adulto, vocês podem separar os 5 minutos, 7 minutos, para que a criança possa ser atendida, tá? Então, dentro do programa, para os adultos, vocês deixam o tempo para a criança. Então, o que dá para fazer nesse tempo? Colocar uma música infantil, certo? Não precisa ser o Chegou a Hora, mas vocês podem usar, nós vamos sugerir a música Raios Brilhantes. Então, começou o programa, canta uma música, 2 músicas, que seriam as dos adultos. Na sequência, já vem uma música infantil e fala, na hora da música para vocês, as crianças já vêm para frente. Terminou? Conta-se a história e nós já temos todo o material preparado. Eu vou passar para a Helenice, tá? Para você já ter aí também que dá para fazer tanto dentro da igreja como separado. É lógico que esse modelo que eu estou passando agora, ele é simplificado. Teria a música e uma história e acabou. E os adolescentes, o que poderiam fazer nessa hora? Eles podem ajudar dirigindo louvor, mas eles também podem fazer uma espécie de drama, sabe, com uma música. Então, termina a história das crianças, aí viria uma espécie de dinâmica, vamos chamar assim, feita pelos adolescentes ou para os adolescentes. E daí eles vão se sentir parte também. E acabou, entra a programação normal da igreja, uma música especial, e depois o sermão, etc. Tá? Segundo modelo, que vocês que vão decidir, não sou eu, tá? Depende da sua igreja, da estrutura do que vocês já têm. É fazer realmente numa sala à parte. Este modelo, gente, nós conquistamos mais as crianças. É mais trabalhoso. Não tem como não ser, né? Mas eu falo que tudo dá trabalho, é mais gostoso, né? Marca mais. E por isso que é tão importante. Então, o que essas professoras ou professores teriam que ter? Tudo, desde o momento da recepção, a parte de louvores mais extensa, cantariam 3, 4 músicas. Na sequência, eles podem fazer atividades ou uma dinâmica. Depois se conta a história bíblica. Normalmente, num programa desse, que vai ter por volta de 1 hora, nós cantamos umas 4 músicas, nós teríamos que ter 2 histórias. Uma história bíblica e depois uma outra história, tá? Sempre pensando assim, eu pego essas crianças, a faixa etária delas, mais 1 é o tempo de atenção. Então, se o máximo que eu tenho é 0 a 12, o máximo de atenção seria de um menino juvenil, que ele consegue ficar prestando atenção em você assim por 13 minutos, e depois ele já começa devagar. Essa estatística, ela não condiz muito com a nossa realidade, porque hoje as crianças dificilmente prestariam atenção mais do que 10 minutos. Então, se for 10 minutos, a cada 5 minutos, nós mudamos de atividade. Por isso, uma história de 5 minutos bem contada, envolvendo as crianças, na sequência vem uma música, vem vamos lá respirar, fazer os exercícios aí, né, Marcileide? Vamos fazer uns exercícios, respira fundo, senta que de novo vem outra história. Aí vem uma outra atividade, porque quando a gente mescla, a criança ela vai estar sempre sendo despertada para prestar atenção de uma outra forma. Não é só aquela concentração só naquela história, tá? Então, é importante. Então, só revendo um pouquinho. Não importa se vai ser só na igreja ou numa sala à parte, precisa ter uma recepção que olhe para essa criança, tá? Que olhe para esse adolescente. Precisa ter alguma coisa de decoração. Se for dentro da igreja, o cantinho que vai ser reservado para contar história todos os dias para as crianças. Precisa ter uma música. Por quê? Quando a criança aprende, os pais aprendem.
E essa criança vai cantar essa música em casa, os pais vão ajudar, tá certo? Aí, sim, vai ser dentro da igreja? Ótimo, maravilha. Então, o que que vocês vão fazer? Coloca a música especial e, na sequência, já vem a história para a criança. No tempo da adoração infantil, que deve durar no máximo 7 minutos. Mas isso precisa ser muito bem feito. Eu falo assim que é o momento nobre do programa, vai ser esse momento aí. E todas as histórias já vão ter ligação com o tema dos adultos, tá? Então, fiquem tranquilos que não é uma coisa que foi tirada assim do nada. E daí as crianças voltam, sentam com os pais, se vocês quiserem dar uma atividade para ela ficar pintando ou desenhando, ok. Vamos para a sala lá, eu já falo que é no fundo da igreja, porque normalmente o salão está lá no fundo, ou a sala para as crianças. Lá, sim, se for feito a parte para as crianças e precisa ter uma equipe, tá? Essa equipe deve ter 3 ou 4 pessoas, ou mais até, tá? Os adolescentes podem se juntar para ajudar também. Esta equipe fará o quê? Mais uma recepção, certo? Vai fazer a parte de louvores, tem os momentos de oração intercessora, nós vamos dar os pedidinhos, ou a criança escreve, ou ela fala do pedido, a gente vai montar cartaz para colocar os pedidos de oração, porque as crianças precisam falar das ansiedades, dos medos, das angústias. Então, esse é o momento para isso, porque quando ela fala, é como se ela aliviasse a sua alma, ela passou para as mãos de Jesus, e daí ela está pronta para receber a palavra, tá certo? E dentro dessas questões, por exemplo, música, eu vou entrar só nesse detalhe aqui para dizer assim, tem que saber qual é a música, eu tenho que estudar essa música antes, de preferência eu tenho que decorar essa música, e mais alguma coisa, eu preciso estar com ela pronta, ou no computador, ou no pendrive, onde for, porque não dá para assim, na hora, ai, que música que vai ser mesmo, deixa eu ver aqui, e começar a procurar na hora, não dá. Então, tudo para a criança tem que ser assim, igual o programa de televisão, sabe? Milimetrado, para que as pessoas possam estar ali, elas nem perceberam, mas já começou uma coisa atrás da outra e numa rapidez incrível para se soltar, não tem vácuo, tá? Porque se você deixa um tempinho, a criança ela pode estar paradinha, mas o cérebro dela já foi longe e para você retomar essa criança, aí demora um pouquinho mais, tá certo? Então, voltando, muita música, umas 3 ou 4 músicas, e a gente faz assim, ó, música animada, 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 e depois uma calma e acalma. E daí vem os momentos de oração. E daí vem a história. Hoje nós aprendemos bastante com a Marcileide sobre o preparo do sermão. Será que a história também a gente precisa preparar? Uhum. Com todos os detalhes. Você precisa pensar na história. Não dá para pegar um papel e ficar lendo história para a criança. Você tem que olhar nos olhos da criança. Você tem que captar a atenção dela, vivenciar essa história. Então, você pode usar ilustração? Sim. Mas você pode simplesmente pegar um tubo desse e fazer de conta que é a pessoa que está andando. Não precisa ter, assim, uma similaridade com o que você está apresentando, mas também não pode ser escrachado, por exemplo. Hoje vamos contar a história de Sansão, e você não achou um homem para fazer o Sansão, e lá vai você, aí fica estranho, fica até ridículo, e não condiz com a verdade. Então, nós temos que cuidar muito ao contar uma história, que nós temos que apresentar elementos da verdade. Não dá para contar uma grande verdade passando uma mentira para a criança, principalmente para os pequenos. Eu posso colocar, por exemplo, o personagem é essa caneta. Ok. A criança do hall, talvez ela não consiga entender, mas nós já falamos que essa é uma classe para crianças acima dessa faixa etária, 5 ou 6 anos. Eles vão entender. Lá estava indo o bom samaritano montado no seu cavalinho. Pocotó, 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 pocotó. Eu posso fazer isso? Sim, porque a criança de 5, 6 anos, ela já vai entender toda a história e ela não vai se fixar. Já a menorzinha vai pensar que a caneta é o ser humano, e não é. A gente sabe disso. Mas nós precisamos ilustrar. Nada, então, exagerado, mas também nada assim que não faça sentido para a criança ou que fique bizarro, fica feio, sabe? E a gente tem que apresentar as grandes verdades com beleza, tá?
e ir ao ponto, não dá para ficar enrolando, não, porque a criança, ela capta isso. Nossa aparência tem que estar bem. As crianças prestam atenção. Então, agora eu vou falar uma coisa assim, de coração, tá? Cuidado com excesso de maquiagem, o excesso de cor, principalmente nas unhas, tá? Nós somos naturais. Para representar Cristo, nós temos que estar o mais parecido com o natural. Então, o natural é que eu tenha a minha unha super escura? Não, não é natural isso. Então, eu não estou falando que você não deva fazer a unha, tem que fazer, tem que se cuidar, faz tudo que você puder, mas dentro daquilo que nós chamamos o limite do natural. Por quê? Se eu passo muita cor, o que está chamando a atenção dessa criança? É a cor e não o que eu falo. Então, isso se chama ruído na comunicação, tá? Então, a gente precisa cuidar. Imagine eu aqui falando para você com a cabeça cheia de girassóis, aquela flor giga. Você está pensando, essa mulher é louca. Por que ela pôs esse girassol na cabeça? Tá vendo? Você nem ia prestar atenção no que eu estava falando, mas sim naquilo que eu estava fazendo. Alguns podem estar olhando aqui minha bagunça aqui atrás, né? Também é um ruído de comunicação, mas a gente precisa cuidar, sim. Então, o elemento que você tem na mão é uma história. Você pode usar a dramatização com crianças, você pode usar a dramatização com objetos, não tem problema, desde que não fuja dessa naturalidade. E o seu corpo vai falar dessa história. Você vai vivenciar essa história, tá? Porque isso é importante, é o que vai fazer a criança também vivenciar. Então, sempre terminar com um apelo. O que essa história quer me dizer? Primeiro, aprenda você. Nossa, que essa história, ela é incrível. Ela me falou isso, isso, isso. Lá na hora, você pergunta para as crianças, o que vocês acham que essa história ensina? E pergunta para 2 ou 3, porque não coloque só a sua ideia, certo? Você vai mesclar com as ideias deles. E termina esse programa, no caso, com mais louvor, e daí sim, pode ter uma atividade, um desenho, uma construção que vocês queiram fazer e que vai indo cada dia, pode ter incentivo de presença, quem chegou todos os dias vai ter uma lembrança, criança gosta disso. E o que a criança hoje precisa? Além do carinho, do abraço, de elementos surpresas. Eles gostam do que a gente chama de quiz. O que é o quiz, né? É o concurso bíblico que a gente conhecia antes. Então, vai terminar o programa, vamos lá, vamos responder o quiz, e daí vai valer pontos. As crianças amam isso. Não é que elas só têm que ganhar, não, elas querem participar. E essa é uma forma delas participarem. E quando a gente lança um quiz, é uma retrospectiva. A gente está fazendo um resumo em forma das perguntas, mas todos estão ali podendo responder, e eles gostam de participar. Então, para a criança é necessário ter uma lembrancinha, pode ser uma por noite, mas pode ter uma só melhor no final, na última noite, mas todos os dias ter algum elemento importante, que seja uma dobradura, que seja, sabe, alguma coisa simples. E o mais gostosinho, tem que ter uma comidinha, sabe? Eu vou contar até a experiência de uma das igrejas. A igreja da Granja Viana, eles têm, a professora do juvenis apenas fazia, agora já está para todas as crianças. Todo dia, quando terminava a escola sabatina, e lá é assim, eles fazem o culto primeiro e depois a escola sabatina. Então, eles davam um pacotinho de pipoca, esse pacotinho pequenininho mesmo. Pensa na pipoca mais maravilhosa do universo. Ah, não tinha como. Até esses dias eu conversei com o pastor e o filho dele, que de vez em quando estava assim meio pequenininho, né? Ai, não quero ir, estou com sono, não sei o quê. Ele já falava assim, nós hoje vamos para a igreja da pipoca? Olha só, e é uma pipoca, gente. E é todo dia a mesma pipoca. Na Semana Santa, todos os dias teve pipoca. Então, pronto, sabe? Tem que ter alguma coisinha especial para eles ali. Muito carinho, muito abraço, muita atenção. A criança precisa falar. Então, algumas vezes ela te interrompe na hora da história, sabe? Pega essa criança no final e converse com ela, pergunte as coisas para ela, deixa ela falar um pouco mais, porque ela tem essa necessidade. E isso é muito importante que a gente faça. Bom, temas é diferente de sermão.
É uma história com uma aplicação moral. Depois você conta outra história com uma outra aplicação, mas que as duas vão compor o tema daquele dia. E mesclado a isso, as grandes lições vão ser cantadas, porque a música ela foi feita para isso, para ensinar as grandes verdades. E só. Daí você fala assim, mas só isso? Só isso. E a gente conquista o coração, marca a vida para o resto da vida. São detalhes que eles não vão mais esquecer. Esses dias eu estava conversando com uma professora e foi muito interessante. Ela estava ensinando, lógico que ela morava numa região e que teve condições de levar um animal na sala. Nossa, as crianças não esquecem nunca mais, sabe? E nós precisamos tornar real o aprendizado bíblico, pensando o seguinte, se eu não ensino essa grande verdade, que grande mentira essa criança está colocando na sua cabeça? Porque não vai ficar vazio. Alguma coisa vai ter que entrar. Então, que vocês agora cativem, eu vou mandar, já mandei, aliás, para todas as líderes de criança, esse material, falei, olha, vai vir o evangelismo feminino, estamos juntos aí, vamos dar a mão e vamos trabalhar. Mas agora é a sua conexão com essa equipe para ver a continuidade, o que eles podem fazer, e vocês estando lá junto para dar o reforço necessário. Nem todo mundo vai dizer assim, nossa, meu dom é contar história. Mas não precisa, a gente precisa ser a gente mesmo e vai desenvolvendo devagar. Se alguém tiver alguma pergunta, estou disponível para falar com vocês, mas quero mandar um beijão para a dona Maria Tereza, que está aqui, que ela é vó que nem eu, tá? As vós babonas se encontram e dão um beijinho, assim, especiais. Se alguém tem alguma pergunta, lá, ó. É uma delícia, gente, vocês não têm noção. É mesmo. Tudo bem, pessoal? Hoje ainda vi a foto do seu netinho. Bom, gente, então é isso. Muitas experiências em formato de história, pode ter algum assunto pessoal, mas, de maneira geral, nós já vamos mandar o programa. Quem preparou esse programa foi a Associação Paulista do Vale. Lá, a Margarete, ela tem uma equipe que prepara alguns materiais. Nós nos subdividimos quando tem alguma coisa nova para ser feita, e daí cada um fica com uma coisa para não pesar muito só para um campo. Então, ela já preparou, já mandou, já vou mandar para a Helenice para ela dividir com vocês. Ai, que delícia, viu? Olha, eu trabalhei muitos anos no Ministério da Criança, e esse fato de levarmos coisas reais para eles traz muito da presença do Senhor e traz para eles o poder de Deus. Uma vez eu levei um gato, e esse gatinho fez com que eles entendessem o milagre da vida. Às vezes a gente leva imagens também, livros sobre natureza para prévia, enquanto estão aguardando ali o evento, e eles vão vendo, e depois você vai falar sobre a criação. Então, a mente dessa criança já está preparada para ouvir sobre aquilo. Então, assim, experimente várias formas, até você descobrir o caminho das suas crianças, o caminho dos seus clientes ali, dos seus seguidores do Evangelho. E você vai ver que delícia que é. Eles jamais esquecerão. Dádima, ore para nós e depois a gente vai abrir aí para a resposta hoje, ganhando, então, um brinde. Ore para nós, Dádima. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai amado, nós queremos agradecer, porque de uma forma tão maravilhosa, Tu estendes o convite para cada um de nós, para sermos pregadores, para falarmos do Teu amor e mostrarmos às pessoas as maravilhas do céu. Estamos incluindo nessas pessoas, esta geração, as crianças de 0 a 12, depois os adolescentes que também precisam de um caminho, de um tratamento especial, de um estudo especial, e os jovens, Senhor, para que eles possam, de alguma maneira, nesta semana, estarem tocados pelo Teu Santo Espírito. Algumas igrejas terão muitas visitas. Nós não sabemos que público virá, mas nós pedimos sabedoria para que a gente possa estar preparado para receber cada um com o Teu abraço, com o Teu amor e com o Teu carinho. Abençoa-nos, Senhor, e prepara o nosso coração para esse momento de ensino da Tua palavra e da verdade.
Nós rogamos por Jesus. Amém.